Nascido em Araraquara, interior de São Paulo, nosso entrevistado tem graduação em Engenharia Agronômica pela USP, licenciatura em Ciências pelo Centro Universitário Fundação Santo André, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, além de estudos e diversas publicações nas áreas de Ciência Ambiental e Conservação Biológica. Hoje ele é professor visitante na Universidade Federal do Ceará e orientador de alunos do mestrado e doutorado nas universidades de São Paulo e as federais do Ceará e do ABC. O Entre um Café e uma Prosa de hoje recebe Valdir Mantovani. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Grato pelo convite, espero poder ajudá-lo. Obrigado. Professor, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber sobre a sua história na graduação e na pesquisa. Por que a engenharia agronômica e o que motivou o senhor a aprofundar os estudos com mestrado e doutorado em ecologia ainda tão jovem? Eu tenho uma licenciatura em ciências porque eu sempre fui apaixonado pelo ensino. E isso me deu a possibilidade de ser inicialmente um professor. A engenharia agronômica tem uma história relacionada com a infância. Eu passava a minha infância numa fazenda de um tio em Limeira e gostei muito do que era feito e me apaixonei logo de início. Então eu já me dispus a entrar na agronomia desde o primeiro momento. A minha alternativa seria geografia, porque é claro que cada pessoa tem um perfil diferenciado. O meu é de tentar entender as coisas de forma mais ampla. Eu sempre gostei de um entendimento de relações entre coisas. E a agronomia tem esse lado. Ela é uma engenharia, ela tem disciplinas como química, física, biologia, mas também tem disciplinas da área de humanidades. Então ela me dá, como engenharia, a possibilidade de reunir informações de diversas áreas de conhecimento para uma finalidade. E a partir de então, eu procurei fazer isso em relação às outras áreas de formação. Inicialmente eu comecei trabalhando no Jardim Botânico de São Paulo, no Instituto de Botânica. Então eu basicamente consigo trabalhar com identificação de plantas, né? E posteriormente eu fui à Unicamp como aluno de mestrado e nesse ínter entre estar no Jardim Botânico e ser aluno de mestrado, eu ingressei no Departamento de Botânica da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, onde eu tinha me formado. E acabei fazendo mestrado e doutorado em Ecologia e voltei a São Paulo, ao Instituto de Biociências da USP. Então, fiquei grande parte da minha vida no Instituto de Biociências Instituto de Biociências, e depois eu fui à Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde eu ajudei a fundar um curso chamado Gestão Ambiental. Aposentei e fui trabalhar na Universidade Federal do ABC como professor visitante, exatamente nessas áreas, ecologia e a área ambiental. E depois do meu estágio lá, eu vim para o Ceará, a convite de colegas, para ficar aqui pelo menos 3 anos. Professor, pelo que eu percebo por suas pesquisas e publicações científicas, o senhor tem bastante interesse em áreas como os ciclos biológicos e a natureza. Como o senhor percebe ou como o senhor avalia as mudanças que vêm ocorrendo em regiões como o Cerrado e a Caatinga? O que mais preocupa? Bom, o que mais preocupa é que, de modo geral, a maior responsável por essas alterações tem sido a agricultura e a ocupação dos espaços para fins da produção agrícola. E a produção agrícola que vem sendo desenvolvida, ela não é conservadora, no sentido de manter sequer o solo. E no sentido também de utilizar uma grande quantidade de produtos químicos e maquinários que são impactantes no ambiente, nas águas, no solo, na atmosfera. Então, com isso, basicamente, o que você tem é uma agricultura que alterou, principalmente a partir da década de 60, todas as regiões do Brasil. Então, o Nordeste, notadamente a região da Caatinga, e o Brasil Central, a região do Cerrado, elas foram primeiramente ocupadas, muito rapidamente, de forma que hoje existem poucas áreas conservadas do Cerrado, e o Cerrado não é igual em São Paulo, ou em Rondônia, ou na região da Paraíba, ou ainda no Piauí. Ele é diferente nessas diferentes regiões, e no entanto ele está sendo fragmentado, está sendo alterado de forma generalizada. E no caso da Caatinga, o que você tem é um ambiente muito frágil, em que os modelos tradicionais de agricultura não funcionam, é necessário alternativas. E apesar de nós termos tribos indígenas muito antigas na região nordestina e que praticavam a agricultura e de alguma forma mantinham as características da região, nós não aprendemos com eles. Nós não tivemos absolutamente como se diz, a humildade
de reconhecer que eles sabiam mais do que nós. Professor, na natureza tudo é um constante equilíbrio, né? Então, como as alterações em áreas como a Caatinga e o Cerrado podem influenciar ou impactar em outras? Bom, no caso do Cerrado, nós temos uma situação muito clara. O Cerrado e a região amazônica têm uma relação da Amazônia trazendo a umidade para a região do Cerrado no Brasil Central e do Brasil Central, no período de seca, nas queimadas naturais, levará para a Amazônia uma grande quantidade de nutrientes. Então, a bacia amazônica ela é formada sobre solos muito pobres em nutrientes, naturalmente pobres em nutrientes. Então, o que faz com que nós tenhamos uma floresta tão desenvolvida? Foi essa relação histórica entre o Cerrado no Brasil Central, as queimadas e a fertilização do solo amazônico. Então, no mínimo, você tem essa relação. No caso da Caatinga, a influência é um pouco menor, porque você não tem massas continentais que influenciem, né, as chuvas na região nordestina. O que faz isso são as massas da frente intertropical que não permite entrar a umidade na região. São outros fatores. Então, as escalas são muito grandes. No caso da Amazônia, por exemplo, existe um trabalho tratando dos rios aéreos. Quer dizer, no período de umidade na Amazônia, esses rios aéreos representam nuvens carregadas ou saturadas de água que atravessam o Brasil Central e chegam até a região sudeste do país. Então, grande parte das chuvas no sudeste são dependentes da Amazônia. É nessa escala que nós temos essa relação. Professor, qual a situação de degradação do Cerrado hoje? Bom, o Cerrado vem sendo o sistema que está sendo mais alterado, de forma mais intensa. Então, nós não conhecemos o Cerrado no seu todo, porque ele se distribui, como eu disse agora, desde a Paraíba até Rondônia e desde o Paraná até o Piauí. Então, ele não é igual nessa extensão e nós sequer sabemos como ele era. Não sabemos como era e não temos mais possibilidade de saber hoje porque ele foi completamente degradado. E essa degradação que está sendo feita é por uma agricultura extremamente predatória, porque nem os cursos d'água estão sendo protegidos. As florestas nas margens dos cursos d'água, nas nascentes, nas encostas, elas não vêm sendo protegidas no Brasil Central. A prática agrícola é baseada em maquinários pesados, em produtos químicos, em sementes melhoradas, muitas delas transgênicas, né? Tudo é importado. Não há sequer uma agricultura para o Cerrado que tenha característica local, que seja referente às características de solo, clima e uma série de outras situações que o próprio Cerrado tem. Nós estamos importando um pacote, uma tecnologia pronta. E aí exportamos do Cerrado os nutrientes e a água, que serviu para a irrigação, através da exportação direta dos grãos, ao invés de exportarmos farelo e exportarmos o óleo, propriamente dito. Então, além dessas questões todas, nós temos um fato que é extremamente conhecido já no Cerrado. Você tem um solo muito arenoso. Então, em várias regiões do Brasil Central, em Goiás em particular está ficando muito evidente, nós temos processos erosivos em que grandes porções da terra estão sendo carreadas para as drenagens. Então nós estamos perdendo o solo, nós estamos transformando essas regiões em regiões estéreis, potencialmente até desérticas, né? Então nós temos um mecanismo de uso e ocupação que não é o adequado, deveria ser mais equilibrado. E vale lembrar que as pessoas que fazem isso, de modo geral, o uso dessa terra e a produção, não vivem lá. Elas são grandes empresários que compraram a terra e que querem um lucro imediato. Eles querem ganhar um dinheiro, um retorno muito rapidamente. Então, por isso, eles não se preocupam com a conservação. Eles não se preocupam, de fato, com o ambiente no qual eles poderiam viver se estivessem lá. Porque eles não estão lá. Eles não moram lá. Eles não vivem lá. Professor, o Cerrado é berço para diversos afluentes de vários rios, inclusive o nosso rio aqui da nossa região, o Rio São Francisco. Então, essas situações de degradação prejudicariam diretamente o nosso rio? Diretamente. Nós tivemos recentemente algumas reportagens falando da seca dos rios Araguaia, Tocantins e São Francisco. Isso está relacionado diretamente com um processo modernoso de produção agrícola que utiliza a irrigação não de gotejamento, que é o que o ambiente do Cerrado exigiria, mas de aspersão. Então eles retiram água das camadas profundas do solo, do lençol freático, e isso faz com que você não tenha nascentes, que são as que acabam abastecendo de água o Rio São Francisco, o Tocantins e o Araguaia. E além disso, se você também teve chance de acompanhar essa reportagem, nós temos processos erosivos que fazem com que os leitos dos rios fiquem mais rasos.
E a possibilidade de cheias e de alterações na dinâmica do rio passa a ser muito maior, prejudicando inclusive a biologia do próprio rio. Peixes que migram para as nascentes e uma série de coisas estão sendo interrompidas. Então, nessa escala, o uso dos recursos, notadamente a água, o uso do solo de forma adequada e de produtos químicos, acaba levando a alterações profundas em todos esses rios, que são basicamente rios que nascem no Brasil Central, que são extremamente caudalosos e que estão perdendo não só a qualidade, como a quantidade de água. Ela não chega sequer ao oceano, né? Professor, como o senhor comentou lá no início, a relação do homem com a natureza sempre foi bastante exploratória e pouco sustentável. Então, de que forma a gente pode reverter esse quadro e cuidar mais e melhor do meio ambiente? Fica até uma reflexão aí, de que quem merece ser mais recuperado, o homem ou a natureza? Então, se nós olharmos a agricultura em todo o mundo, existem algumas coisas que são falsas, né? A gente tem uma falsa ideia. Então, grande parte das propriedades agrícolas no mundo não tem sequer um animal para fazer a movimentação do solo. A maior parte da agricultura no mundo, principalmente as pequenas propriedades, estamos falando da China, estamos falando de todo aquele mundo que nós não conhecemos, né? Desse mundo que nós não conhecemos, eles têm um uso e ocupação que é muito mais sustentável do que a nossa. Além disso, nós temos exemplos de coisas, por exemplo, existiam grupos indígenas no Nordeste, em todo o Nordeste, os Cariris e uma série de outras tribos. E eles viviam bem no Nordeste. De alguma forma, eles encontraram mecanismos de práticas agrícolas que eram muito mais conservadoras do que aquelas que nós estamos tentando fazer agora. Então, o que nós precisamos é resgatar essa cultura agrícola que já existia anteriormente, que está desaparecendo, mas que é possível ser resgatada. E existem modelos de agricultura que são alternativas, como a agroecologia e uma série de outras possibilidades, que são procedimentos diferenciados desses de grandes propriedades de terra, de monocultura e que levam a essa degradação que nós vimos sentindo em grande escala, que exige inclusive uma quantidade muito menor de área para a sua produção do que a gente imagina num primeiro momento. Não seria necessário derrubar nenhuma área da Amazônia mais para aumentar a produção. Bastaria, por exemplo, ter a vegetação nativa e com a vegetação nativa, as abelhas nativas, polinizando as produções, como a de soja, por exemplo, e aumentando a produtividade. Você não precisaria de mais área para produzir mais, você poderia ter uma maior produtividade com um aumento, basicamente, do processo de polinização. E várias coisas estão relacionadas com isso e que são de conhecimento desses povos tradicionais. Só que povos tradicionais são considerados povos atrasados, primitivos. O modernoso é você chegar de carro no meio da produção agrícola, né? Chegar com o trator todo com ar-condicionado. Quando não é isso, na verdade você tem uma cultura que foi desenvolvida numa região ao longo de um período imenso de tempo e que obviamente representa toda essa fragilidade que nós percebemos e que conseguiu trabalhar diante dela. Então nós temos que aprender com a história. E o que está acontecendo é que cada vez mais nós estamos modificando o rumo da história e fazendo o que é mais fácil, né? O que é mais simples, que é simplesmente comprar esse pacote todo e fazer a produção como vem sendo feita. E isso em várias culturas tem sido feito dessa maneira. Então, primeiro esse resgate. O outro resgate que é fundamental é que as sociedades não têm consciência das características ambientais do papel que elas têm. Eu sempre digo que a pessoa que vive na cidade, ela tem um modo de enxergar a natureza distante. Para ela, a água vem da torneira. Ela abre a torneira, vem a água. Não importa se tem algum manancial, se passa por alguma floresta ou área agrícola, se ela é poluída ou não. Não interessa, eu abro e ela está lá. O leite eu compro naquele saquinho, lá no supermercado. Eu não preciso saber como que é produzido através da vaca e não sei o quê. Então nós temos uma facilitação do homem vivendo na cidade para uma série de coisas, há uma convivência, uma assistência médica, tudo mais facilitado, escola, etc. Mas há uma apartação em relação à natureza. O homem não tem sensibilidade alguma em relação à natureza. Então esse homem urbano, e hoje nós já temos várias gerações de pessoas que nasceram, viveram e morreram nas cidades, né? Não tem relação alguma. Então é necessário mudar de uma forma geral. O ensino não pode ser um ensino voltado para a cidade, ele tem que ser um ensino voltado à cidadania. O que quer dizer entender todo o país, todas as regiões, todo o mundo, na verdade, né? Que cada vez mais a gente está tendo também essa segregação que não é positiva. O importante é aprender com o outro. E só vamos aprender com o outro se nós, de alguma forma, tivermos possibilidade de conviver com eles. E é o que aconteceu na nossa colonização, o que aconteceu de modo geral. Mas desprezamos os saberes indígenas, por exemplo.
Em áreas degradadas ou de vulnerabilidade como o Cerrado e a Caatinga, quais as medidas podem ser tomadas para garantir uma sustentabilidade dessas áreas? Então a ideia é tentar entender algumas propriedades que a área apresenta. Uma delas é o que nós chamamos de capacidade de suporte. Bom, então diante do clima da Caatinga e da vegetação que se estabelece, das características do solo, o que é possível fazer? Se eu fizer mais do que isso, eu degrado. Então ela tem uma capacidade de suporte. Essa capacidade de suporte quer dizer o quanto eu posso mexer sem alterar significativamente. Isso está associado a uma outra propriedade que os sistemas têm, que é a resiliência. A resiliência é uma propriedade de ecossistemas que diz que você pode mexer no sistema até um determinado nível, que ele vai retornar ao seu estado anterior. Então, sem romper essa resiliência, sem romper a capacidade de suporte, nós já teríamos um procedimento excepcionalmente favorável à manutenção, à conservação. E mudar os hábitos. Nós temos que mudar os hábitos. Nós não temos que produzir absurdamente, nós podemos produzir menos, porque afinal nós perdemos muito na colheita, nós perdemos muito no transporte, nós perdemos muito de diversas formas. O desperdício na colheita, no transporte, é algo que poderia ser diminuído também. E se nós não desperdiçarmos na colheita e no transporte, vai chegar mais para quem é consumidor. Não precisa chegar tanto, produzido no campo tanto, né? Porque vai perdendo ao longo do tempo. Então são mudanças em vários níveis, mas acima de tudo que as pessoas entendam, né? Que a qualidade de vida delas está associada à qualidade dos ambientes. Professor, para fechar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor passasse aí alguma dica ou comentasse sobre de que forma a gente pode construir soluções práticas no dia a dia, nas escolas, na universidade, para garantir a sustentabilidade do nosso meio ambiente. Então essa questão passa necessariamente por um caminho que é o simples, mais tranquilo, todo mundo sabe, mas ninguém se preocupa de verdade, que é a educação. E a educação tem que ser a educação em casa e tem que ser a educação formal. A educação formal é essa das escolas. Então nós temos que ter escolas melhores. Eu acho que nós temos, particularmente, eu acredito nisso mesmo, nós temos um excesso de pedagogia no ensino fundamental e médio e pouca ciência por trás. Um pedagogo raramente domina ciência, domina física, química, ou gosta de física, química, matemática. Dar uma aula para um aluno do ensino fundamental implicaria em você não precisar de muitas coisas. Por exemplo, coloca o aluno na sombra e põe no sol. Você dá uma aula sobre energia, sobre luminosidade, sobre uma série de coisas. Simples assim. Tem um vaso, se você olhar o vaso, você vai ter uma complexidade de coisa imensa. Chama a atenção do aluno, peça para ele observar. Cada vez menos você tem esse exercício de aproximar as pessoas da natureza. E quem deve fazer isso é esse ensino fundamental. Porque o ensino fundamental está sendo extremamente conteudista, tem uma quantidade imensa de conteúdo, mas não forma de verdade, não faz a criança entender o que está sendo feito, é tudo um processo de ter um volume de coisa e uma capacidade de memorização. O ensino médio é a mesma coisa, basicamente ele não tem servido para que as pessoas sejam críticas diante das coisas, eles são instigados a pensar e a colocar o X no lugar certo, até aquela resposta, portanto não a questionar nem absolutamente nada. Então nós temos que ter um ensino que reaproxime e temos que ter um ensino que seja crítico, que coloque as pessoas diante da situação para pensar em que soluções possíveis para isso. E que a ciência dada dentro da universidade, das escolas, porque todo o ensino no Brasil, ele é acadêmico. O ensino acadêmico é sinônimo de ser um ensino científico. E, portanto, ele tem que ter bases científicas desde o ensino fundamental. E se ele tiver essa base científica, na universidade ele vai chegar muito melhor preparado. Hoje as universidades estão tendo que responder aos limites que as pessoas tiveram no ensino fundamental e médio. E não são capazes de fazer isso. E nem sempre são intencionadas para fazer isso. Também as universidades cada vez mais têm formado especialistas. As questões ambientais, as questões sociais fazem parte dessa questão do bem-estar social, da conservação da natureza, dessas relações como um todo. Então nós temos que mudar de alguns paradigmas e mudar o foco na formação das pessoas. Professor, muito obrigado pela conversa. Grato, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. Até a próxima.